Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos para mais um conselho de Deus. E nessa oportunidade eu quero trazer uma referência que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 2, que nos diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o sustentem. Nós podemos ver, meus irmãos, Elias profetizando aqui, chegando ali já diante daquele reinado perverso do rei Acabe, trazendo aquela profecia ali, dizendo que não iria mais chover ali naquele lugar, e Deus então agora intervém ali e vai pedir para que Elias viesse se ausentar o mais rápido possível ali da frente daquele rei. E disse para ele que era para ele ir até um ribeiro, que ali ele viesse beber água daquele ribeiro e que Deus iria ordenar aos corvos que o viesse sustentar. Eu quero falar aqui um pouco de providência. Eu quero falar um pouco aqui daquilo que Deus dá ordem ao nosso respeito. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando Deus ali então cria o homem, nós podemos ver ali as primeiras palavras do nosso Deus para o homem. Mas antes de Deus liberar as suas primeiras palavras, Deus abençoou o homem. E após então Deus ter abençoado, Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Porque seria impossível o homem multiplicar, frutificar e encher a terra sem antes Deus ter o abençoado. Deus já tinha ordenado a providência para que eles viessem então multiplicar. E é disso que eu quero falar um pouco aqui dentro dessa passagem. Porque quando Deus disse para Elias: vai-te para o ribeiro em Querite, porque lá eu ordenei os corvos que venham te sustentar, ou seja, Deus já tinha entrado com providência. A graça suficiente para Elias já tinha sido liberada. Eu tenho para mim que mesmo que se Elias não tivesse obedecido e ido, esses corvos apareceriam ali naquele lugar. Porque para o homem Deus dá a escolha. Deus disse: vai. Elias poderia não ter ido. Elias poderia ter desobedecido. Mas aos corvos Deus tinha ordenado. Deus, ele dá ordem ao nosso respeito. A nossa providência, ele ordena. A nós, ele até dá a livre escolha. E o que eu estou transmitindo para nós aqui dentro dessa passagem? O que eu estou transmitindo é que jamais Deus vai te enviar para qualquer lugar que seja, sem que a providência já esteja sido ordenada, sem que a graça suficiente já esteja sido liberada. Deus jamais vai te enviar para o lugar para que você venha perecer lá. A providência já está garantida. Podemos ver que Elias ficou ali bebendo daquele ribeiro, aqueles corvos alimentando ele pela manhã, à tarde, à noite. Mas quando aquele ribeiro secou a sua água, quando não tinha mais água para beber, Deus então agora dá uma outra ordem. Deus agora vai pedir para que aquele homem se ausentasse daquele lugar. E ele disse assim, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Deus tira Elias do deserto, leva para Serepta. Serepta significa fornalha. Deus, por muitas das vezes, vai nos tirar de lugares onde a gente já acha que está demais. Vai nos tirar de lugares que a gente pensa, pronto, daqui eu já não aguento mais. Mas às vezes ele nos tira do deserto e nos leva para a fornalha. Mas assim mesmo ele não vai nos enviar de qualquer jeito. Assim mesmo ele não vai nos enviar para perecer. Ele vai dar ordenância na providência necessária, na graça necessária. Deus, ele nos envia, meus irmãos, mas ele vai na nossa frente. Deus, ele nos envia, Deus confia em nós para algo ser realizado na sua obra, mas ele garante a graça necessária. Tem muitas pessoas que eles falam, não, eu desisti porque eu não aguentei. Não, eu voltei porque não dava para mim. Irmão, isso não cola com Deus. Se você foi enviado, Deus garantiu a graça suficiente. Se Deus te enviou, ele deu a ordenância para que você venha ser sustentado em tudo e que nada você venha ter falta. Deus deu ordem.
Deus ordenou que os corvos viessem alimentar a Elias. Deus deu ordem a uma mulher viúva que viesse alimentar ele em Serepta. Não importa de onde Deus vai tirar, não importa de qual forma Ele vai fazer, mas Ele vai garantir a graça suficiente para que você venha exercer aquilo do qual Ele te designou para fazer. Jamais Ele vai te deixar perecer. Jamais Ele vai te deixar caminhar sozinho. Jamais Ele deixará de ir na sua frente. Quando Deus ali estava conduzindo aquele povo no deserto, que Moisés pediu para que eles não viessem subir dali sem a presença dele. Deus ordenou então para que uma coluna de fogo guiasse eles à noite e uma nuvem guiasse ele durante todos os dias. Deus mandou manar, Deus fez brotar água da rocha, Deus mandou cordonizes, Deus deu todas as providências para que aqueles homens viessem caminhar naquele deserto de forma que os seus sapatos não envelheciam, que as suas roupas não envelheciam. Deus deu todas as providências, mas muito daqueles que estavam ali murmuraram e ficaram naquele deserto. Mas a palavra de Deus nos relata dizendo em Coríntios capítulo 10 que tudo quanto foi realizado e feito, tudo quanto nossos irmãos israelitas passou, venha ficar para que nós venhamos ter, por exemplo, a saber que Ele jamais nos permitirá passar por algo sem que antes Ele venha nos dar o escape. Jamais nós seremos provados além daquilo que nós vamos suportar. Jamais Ele vai permitir uma luta, jamais Ele vai permitir algo que venha nos sucumbir ao ponto de Ele não dar o escape antes. Ele tem a providência para tudo. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que dá ordem ao nosso respeito. Você até tem a livre escolha de dizer não, mas a ordenança Ele dá ao nosso respeito, para que nós jamais venhamos dizer que ficamos sozinhos, que fomos desamparados por Ele. Creia no que Deus está te falando aqui agora. Ele tem a graça suficiente para que você venha continuar exercendo tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Você que, quem sabe, está tomando conta de obras em lugares que logo você tem pensado, será que eu estou sozinho aqui nesse lugar? Será que Deus me enviou para esse lugar e se esqueceu de mim? E jamais Ele te esquecerá aí nesse lugar, se foi Ele que te plantou aí, se foi Ele que te enviou, se foi Ele que confiou essa obra nas suas mãos. Ele te deu a graça suficiente. Ele será contigo todos os dias. E o que você foi para fazer, se você continuar dando ouvido à voz de Deus, você vai fazer com louvor e o nome do Senhor será glorificado. Deus sustentou Elias à beira daquele ribeiro, Deus sustentou Elias em Serepta, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar de uma maneira linda e maravilhosa. Já foi dado ordem a seu respeito, meu irmão. A graça já foi liberada. Faça aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus é contigo. Este foi mais um conselho de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.